Então também as suas vestes não estão sendo lavadas na seiva do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, no Espírito Santo de Deus. Lavar significa tornar puro, tornar branco. Então o Espírito Santo, quando convence até um jovem, uma criança, de não fazer aquela coisa errada mais, a pessoa está se tornando mais limpa, mais pura. Então a sua veste, a sua justiça está se tornando mais pura, mais branca, mais limpa, agradável a Deus. Então ele já está com o direito de entrar na cidade pelas portas, porque suas vestes estão lavadas. Glória a Deus. Lavadas, limpas. Então quando deixamos de fazer as coisas erradas, nossa veste espiritual fica branquinha, limpinha. Porque uma pessoa que tem prazer em praticar coisas erradas, ou não quer fazer as coisas de Deus, ele não vai entrar. Só os que produzem o fruto. Porque o fruto produzido pelos galhos é visivelmente, não é, visto por todos que houve mudança naquele galho enxertado. Ele não produzia, agora produz. Como nós falamos, né? A obra não salva ninguém. Mas se uma pessoa está salva, se ela realmente foi, vamos dizer assim, se ela se tornou um tubo para passar água, e esse tubo está perfeito, nós vamos ver a água passando. Mas se foi ligado, conectado lá, onde está vindo a água, foi aberta a água, e do lado de cada tubo não sai nada, então tem uma coisa errada, está entupido, não presta. A comparação que eu estou fazendo da água é o fruto. É claro, se eu sou salvo, se eu sou uma coisa que presta para Deus, eu tenho que produzir, isso é natural. É natural, tem que passar. Tem que passar alguma coisa boa, ou muito ou pouco, mas tem que passar. Então, se eu sou uma vara na oliveira verdadeira, com certeza alguém vai ver que eu mudei. Crente secreto não existe, irmão. Salvo secreto não existe. Aleluia. O salvo é conhecido, mesmo que ele não queira mostrar para os outros que ele é conhecido como salvo. As suas ações, as suas palavras foram transformadas. Ele não é fanático por causa da sua igreja, que o pastor exige que ele ande assim, assim, assim. Não, é porque ele está sendo lavado no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo o convence. O Espírito Santo faz ser diferente, o faz pensar diferente. Não é nada forçado. Aleluia. Bom, a palavra diz não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, meu sangue. diz o Senhor dos Exércitos. Mas pelo meu sangue. Se uma parte do corpo começa a ficar necrosada e o sangue não corre ali, aquilo tende a ficar maior a ferida, né? Fica mais podre, né? Então não adianta forçar. Tem que arrancar a parte podre, pegar uma parte sã do outro corpo e tentar enxertar ali para o sangue circular. Porque o sangue de Jesus não circula em parte podre. Tem que arrancar, cortar e jogar fora. Então fica difícil lavar nossa veste no sangue do Cordeiro se as nossas vestes já estiverem rotas. Aleluia. Bom, agora vem uma parte interessante. Ficarão de fora os cães. Versículo 15. Ficarão de fora os cães. Irmãos, essa referência aqui a cães, feiticeiros, não vou falar mais. São pessoas que não lavaram as suas vestes no sangue. Como poderão entrar na porta? Vocês acham que a porta do céu é o quê? Uma portinha? Você bate assim, ela se abre. Lá tem guardiões poderosos. É tudo ouro, cristal, tudo reluzente. Lá até o andar nosso vai mudar, porque não podemos andar malandreado nem para entrar no céu. Nós vamos ter que ser enquadrados da postura celestial. Cidadão celestial tem que ser puro para poder gozar da eternidade que nos espera. Glória a Deus. Então ficarão de fora da cidade, de fora da vida eterna. Ficarão no lago que arde com fogo e enxofre. Quem quer ir para o lago que arde com fogo e enxofre? Quem quer ficar de fora? Nem o pecador
pecador quer ficar de fora, quanto mais um crente em Jesus. Nenhum que não segue religião, não quer ir para o inferno, mas não dá o braço a torcer que as suas atitudes o estão levando para aquele lugar, porque ele não produz. Ele se acha no mesmo direito por ser um ser humano criado por Deus, e diz: todos são filhos, Deus é pai, todos são filhos, mas está escrito que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pessoa tem que passar pela metamorfose, transformação. Não adianta querer, tem que ser escolhido e chamado. Ficarão de fora então os cães, vou falar sobre todos eles, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que comete e ama a mentira. Nunca diga mentira para as crianças, senão você vai terminar amando mentira. A mentira é uma ilusão, não é aquilo que é verdadeiro. E quem criou a mentira foi o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então a criança não pode ser criada com a pitadinha do diabo. Dá uma pitadinha: olha, tem um bicho papão ali fora. Mentira do diabo. Você é filho do diabo ou é filho de Deus? Seu filho é filho do diabo ou filho de Deus? E é muita ignorância, pastor. Não tem nada a ver, não. A criança não entende. Ela entende o que você fala. Se você ensinar ela no caminho errado, ela vai crescer no caminho errado. Você tem que ensinar a criança no caminho de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Provérbio diz: ensina teu filho no caminho que deve andar, que é o dever de todos os homens. Eclesiastes diz: tudo que os homens fizerem não dá conta no dia do juízo, até as coisas ocultas. Então, de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é não é dever de religião, não é dever de pessoas que fazem parte de uma igreja, é dever de todos os homens, temer a Deus. De tudo que vocês ouvem por aí, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A terra é apenas um quintalzinho dos seres humanos estão brincando aí com o tempo. Quando Deus meteu o dedo fazer parar tudo, todo mundo vai cair no tapete, porque nós estamos no pedaço que pertence a Ele. Não pertence a presidente, não pertence a nenhum de nós. Aí eu comprei um terreno, você comprou, você está pagando por um aluguel, por um tempo. Assim mesmo, se você compra, tem que ficar pagando imposto. Então não é nada seu, nem é das autoridades. Mas então, vamos falar dos que vão ficar de fora. Aqui, nesse versículo 5, falou algumas pessoas. Ficaram de fora os cães. Segundo o profeta Isaías, diz assim, que os cães são obreiros maus, pastores maus que não ladram. Cães mudos, está lá em Isaías 54, 56, por ali, não é? E esses pastores são cães mudos que não podem ladrar. Amam tosquenejar. Tosquenejar é ficar assim, dorme ou não dorme. Isso chama-se tosquenejar. Amam ou tosquenejar. São gulosos, nada sabem, só pensam em banquete e está pensando no dia de amanhã de outro banquete, chamado de cães. Paulo também usa a expressão: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Eles são os testas que ficarão de fora, líderes, pessoas que usaram a palavra de Deus para enganar o povo, pessoas que usaram as escrituras para fazer comércio para o seu próprio deleite aqui na terra, sem temor, achando que Deus tem dado possibilidade e grandeza para nós, como se eles fossem o dono. Pelas escrituras, os pastores têm que dar exemplo ao rebanho, não usando de rigor e nem dominando o rebanho, mas servindo de exemplo ao rebanho. Assim está escrito aos pastores da época de Pedro, chamado também de presbíteros, anciãos. Hoje é o contrário, parece que o pastor de uma igreja, parece que ele é um rei. Ele se tornou, o título pastor, bispo, eles escolheram ainda nomes mais elevados para que o seu cargo fosse ainda mais brilhante, porque o nome pastor já se tornou uma palavra
Já costumeiro. assim, fora de uso, né? Arcaica, já não está valendo muito. Tem que ser uma palavra com mais brilho, para dar uma ênfase maior à posição do líder. Apóstolos, bispos. Quanto maior for o nome, eles vão colocar o título e vão ordenar os fiéis que o chamem daquele título. Mas o povo, será que não enxerga essas coisas? Porque também não amam a palavra. Porque quem ama, Deus dá a visão para enxergar. Então esses cães são os líderes religiosos que enganam o povo e não ladram. São cães mudos. Vocês sabem por que as mulheres aí sabem por que são cães mudos? Está lá no livro de Isaías. Sabe por que são cães mudos, irmãos? Porque não falam a verdade, não avisam o povo, não avisam o perigo ao povo, não se importam com o povo. Tanto faz o povo ir para o inferno, para o céu, para eles é a mesma coisa. Ouviram, irmãos? Amém. Por isso que são chamados de cães, né? Porque eles não ladram, eles não avisam o povo do perigo, não ensinam o que é correto, o que o povo precisa ouvir. Então são os primeiros a ficarem de fora, não terão direito nenhum. Feiticeiros, quando nós falamos ficarão de fora os feiticeiros, logo lembramos de macumbeiro, do pessoal que faz candomblé. Eles fazem feitiçaria, diz que não fazem, mas fazem. Seja para o bem ou para o mal, como eles julgam, estão enquadrados como feiticeiros. Prognosticadores, adivinhadores, todos esses ficaram de fora. Está aqui na palavra em Apocalipse e está lá na lei, que o povo de Deus não se associasse com esse povo, com nenhum deles. Encantadores de encantamento, nenhum deles. Mágico, todos trabalham com entidades do inferno. Os anjos de Deus e os céus, Jesus não trabalha no meio desse povo. Eles pensam que Jesus no meio deles tem um outro nome, mas não tem. Jesus nunca ensinou aos seus discípulos essas coisas. Eles nunca fizeram isso, nem os profetas santos de Deus. Agora, como pode uma religião estranha, fora do padrão bíblico, dizer que Deus está no meio deles, que Jesus está no meio deles? Então ficarão de fora os feiticeiros. Mas será que os feiticeiros são somente essas pessoas que estão do lado de fora? Existe muita feitiçaria no meio do povo evangélico. É verdade. A Escritura diz que o porfiar, debater com Deus, questionar com Deus, é com o pecado de idolatria e feitiçaria. A rebelião e a porfia. Está isso dito lá no livro de Ezequiel. Samuel, 1 Samuel capítulo 15. Isso está lá registrado. Essas coisas precisamos saber. Quando um crente fica questionando contra o Senhor, começa a se rebelar, aí entra um feiticeiro. É verdade. É como o pecado, é igual, é comparado igualmente ao pecado de feitiçaria. É verdade. Existem outros tipos de feitiçaria dentro do povo evangélico. Regressão, que algumas igrejas ocultamente praticam. Alguns pastores sabem, alguns outros não sabem, mas líderes infiltrados junto com outros líderes pegam um membro e vão para um quartinho, vão para um lugar da sua igreja e fazem regressão. Faz as pessoas se concentrar e um demônio entra e a pessoa começa a voltar ao passado. Tem pessoas que ficam problemáticas, não conseguem voltar ao normal, são carregadas para hospitais e não conseguem voltar ao que eram. Isso chama-se feitiçaria, feiticeiros. Tem outro tipo de feitiçaria nas igrejas, ungindo um monte de coisas para as pessoas levarem para dentro de casa como amuletos, como pedacinho de tantas coisas para dar sorte. E isso também é feitiçaria evangélica. Verdade. Os pastores têm que falar a verdade, têm que estudar e ver aonde que está a feitiçaria e falar. Não é falar só dos que estão do lado de fora, porque muitos feiticeiros que estão lá fora são escolhidos de Deus e vão se converter. Aleluia! Glória! E vão levar uma vida mais séria do que muitos que estão aí dentro das igrejas evangélicas, levando as coisas de qualquer maneira, brincando com o seu tempo. É verdade. Essa é a verdade. Então essas pessoas não terão direito. Eles não têm direito. Estão sem direito. Eu tenho que produzir o que Deus quer. E não adianta forçar, tem que ser algo natural.
Se eu sou de Deus, eu vou produzir segundo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, está aí outros tipos de feitiçaria. Os que se prostituem. Irmãos, a prostituição não é somente as mulheres que estão lá fora vendendo o seu corpo. Todo adultério e fornicação é considerado como prostituição também. Porque de certa forma estão trocando o seu corpo pelo prazer com outra pessoa. Mas existe outro tipo de prostituição, de adultério, pior do que o do corpo. É o que é do espírito, da alma. Tiago usa uma expressão que em algumas Bíblias, alguns que estão fabricando Bíblias modernas, tiraram a palavra. Ele diz ali, adúlteros e adúlteras, chamando de adultério um relacionamento que as pessoas estavam tendo com o mundo, pois algumas famílias estavam pedindo a Deus alguma bênção material para gastar no próprio deleite, e não estavam recebendo, porque estavam pedindo mal, de forma errada, para propósito errado. Então Tiago abriu a boca: vocês não estão recebendo porque vocês estão pedindo para propósitos errados, finalidades erradas. Vocês estão querendo se deleitar na carne. Adúlteros, adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então ali ele declara: adúlteros e adúlteras. Imagina que você, aos olhos das pessoas, ou eu, ou qualquer um irmão aqui, somos perfeitos, somos o chefe de família, a dona de casa, as jovens que têm um bom comportamento no colégio, mas na alma estão em adultério. Ninguém vê, porque o seu coração tem um relacionamento íntimo e forte com o mundo. Imagina uma moça dessas aqui que está na igreja, mas está com vontade de casar. Olha o rapaz, chega a imaginar milhões de coisas. Adúltera, adúltero, está adulterando. Cadê o amor do Senhor? Um jovem desses aqui, ou que ainda está pensando em casar, imagina um monte de coisas, desejando um monte de coisas, mais do que as coisas do Senhor. Então o seu relacionamento íntimo está mais forte do lado de fora, com o que com o Senhor. Então está no adultério, e ninguém está vendo. E Jesus vem numa hora desta. Vai ficar. Uma mulher tinha escapado do fogo do céu, tinha escapado de ver as pessoas se desmanchando em fogo, e o enxofre que bate e não apaga fácil. Ela já estava longe, já estava distante, ouviu as explosões. Certamente o céu espalhou fumo de carne, de animais, de comida, de madeira, mas o coração dela estava lá. O corpo dela saiu, mas o coração dela estava lá. Disse Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Isso que eu ensino, irmãos. Hoje a irmã Liette disse: tem crente que é igual o crente Raimundo, né, pastor? Está com um pé na igreja, outro pé no mundo. Eu falei assim: não, irmã Liette, não é assim não. Não existe o crente Raimundo dessa forma, não. Não existe. Você acha que existe? Não. Como pode? Por que não existe um pé na igreja e um pé no mundo? Porque não pode agradar dois senhores. Eu disse assim: irmã, é o pé na igreja e o coração no mundo. Aí isso existe. Não, você pode estar com o pé aqui hoje na igreja, mas sabe lá se o seu coração está lá fora? Está lá no carro que você quer comprar, na bicicleta, no príncipe, na princesa. Isso é um perigo terrível. Essa tarde eu sonhei que chegava um jovem, moreninho, né, bem fechadinho lá em casa, trazendo flores para uma das minhas filhas. Aí entrou assim, sem pedir, sem nada. Aí eu estou esperando, aí veio conversar comigo, aí começou a gaguejar, dizendo que eu não conhecia. Tu está repreendido em nome de Jesus, sai daqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Não era muito encantado não, porque não tinha boa aparência, mas estava todo cheio de si. E no sonho ele era um cristão, né? Cristão, irmão, ele tem que amar o Senhor em primeiro plano. Amar o Senhor. Ele tem que aprender a amar. Se ele não aprender, ele vai ser escravo, nunca será liberto.
Seu irmão está na igreja, você está na igreja em busca de alguma coisa material, você é escravo. Você é escravo. O diabo está te dominando pelo desejo do teu coração. Você tem que ser liberto, senão você vai ficar de fora, não terá direito para entrar. Tu tem que amar. Pega o seu Senhor, põe amor no meu coração. Eu quero amar. Eu quero amar a Jesus. Eu quero pensar que Ele me ama. Eu quero pensar que Ele morreu por mim. A casa não morreu por mim, a casa não sangrou por mim, o carro não sangrou por mim. Jesus morreu por mim. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as minhas culpas. O castigo que era para mim, Ele recebeu. Está escrito: o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Foi Ele que foi castigado. Um homem inocente que não praticou nada, levou cravos horríveis na mão, quebrando ossos, rompendo nervos, uma dor horrível, uma dor horrível. Já tinha apanhado a noite toda, já tinha sido chicoteado a noite toda, estava desfalecido. Eu tenho que amar a Jesus, amar, porque Ele fez por amor, não é uma historinha que deve ser esquecida. Isso tem que estar vivo dentro do coração. Ele morreu por mim. Faz de conta que Ele morreu só por você, só por um só, porque Ele morreu para cada um individualmente. Hoje Ele está lá me assistindo, Ele está vendo, ou bem perto de mim. Ele está me olhando e sabe do meu coração que eu estou fazendo de tudo para que os irmãos entendam que eu não posso ficar de fora, que eu tenho que valorizar o que Ele fez por mim. Aleluia, Senhor. Ficarão de fora os que se prostituem. Então há muito tipo de prostituição, de adultério, de fornicação. E os homicida, que mata homem, homicida, suicida, matricida, patricida, toda pessoa que levanta matar alguém, ficará de fora. Mas matar o homem não é só matar o corpo, não. A pior morte, o pior homicídio são o que os líderes e os pregadores falsos estão fazendo. Estão matando as almas que não deviam matar e deixando viva as almas que deviam matar com a verdade. Significa, deixam de pregar a verdade e as pessoas estão morrendo por falta de alimento. Esse é o pior homicídio. Então os cães ficaram de fora por vários pecados cometidos: adultério, homicídio, fornicação, prostituição, idolatria, feitiçaria, tudo em cima do cão. Cães mudos que não podem ladrar. E os idólatras, idolatria. A idolatria abrange tantas coisas, já falamos um pouco. A avareza, o amor ao dinheiro é idolatria. Os crentes nas igrejas que estão indo para a igreja para serem ricos, para ter prosperidade, são idólatras. Veja o que esses líderes estão fazendo com esses crentes. Estão produzindo um crente idólatra, um crente para ir para o inferno, um crente que vai para o céu, mas ele vai para o inferno, porque eles estão atrás de dinheiro, querem ficar ricos à custa de um pequeno momento na presença de Deus. São idólatras, porque a Escritura diz que o amor ao dinheiro, a avareza é idolatria. É um perigo muito grande. O apóstolo disse a Timóteo, o Espírito Santo falou: é certo que nós viemos para esta vida sem roupa, nu. Todo mundo nasceu peladinho. Ninguém nasceu com roupinha, com batom, com óculos. Ninguém nasceu com nada disso, né? Viemos nu. E é certo que nu desta vida nós vamos sair, tendo com que nos cobrir e sustento, estejamos com isso contentes. Mas quantos estão descontentes, tristes, aborrecidos, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem um monte de coisa, e esquece que tem vida, e esquece que estão vivendo, e esquece que Deus está com as mãos estendidas. Triste é aqueles que estão no leito de enfermidade, não podem andar. Mesmo assim, alguns deles que têm Jesus estão alegres, esperando a partida. Então o Espírito Santo continua falando a Timóteo: mas os que querem ser ricos caem em grandes laços e condenação, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça muitos naufragaram na fé, seu barquinho afundou e está afundando. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, foge destas coisas. Então, irmãos, idolatria abrange adorar imagens, adorar pastores, adorar cantores,
adorar artistas, adorar criança, adorar o carro, adorar a casa, tudo é idolatria. O que é idolatria? Tudo que você se apegar. Tudo que você se apegar é idolatria. Mesmo que você não diga para a criança: oh, minha rainha, me ajude, salve minha princesa fulaninha. Não quer dizer que a idolatria significa um momento de petição, de adoração, ou reza, ou oração por alguma imagem. Mas é tudo que você se apegar em demasia, é idolatria. Quer ver uma coisa? Lá em Ezequiel, o Senhor falou assim: qualquer homem da casa de Israel que vier consultar o profeta com o ídolo do seu coração, eu vou responder segundo o ídolo do seu coração. Então, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei questionando comigo: Senhor, que coisa é essa? Que ídolo do coração é esse? Então o Espírito me revelou: são ideais que a pessoa não abre mão. Então a pessoa quer que Deus responda o que Ele quer. Eu sei que você está ansioso para comprar um objeto, né? Mas você quer uma resposta de Deus. Mas você, no seu coração, você quer que Deus responda o que está no seu coração. Já está formada a ideia. Você não abre mão, não. Eu quero uma varoa vinda de Deus, ou varão vindo de Deus. Eu quero um varão vindo de Deus, meu Deus, do jeito que eu quero. Quero assim, vindo de Deus. Mas eu quero assim. Isso é muito perigoso. E o Senhor disse que isso é idolatria. Então, os idólatras não é somente os que estão diante de uma imagem, mas a pessoa que tem uma formação no coração de um ideal que não abre mão. Isso é uma idolatria. Porque ele se encurva, ele se prostra diante daquilo que já está formado. Entenderam? Irmão, a idolatria é você considerar alguma coisa superior até a Deus. Se você amar mais o teu filho, mais a tua mãe, mais o teu tio, tua tia, seu esposo ou esposa do que a Deus, você não entra no céu. Sabe por que Jesus disse isso? Porque isso é idolatria. Colocar algo, um objeto, um ideal acima do de Deus. Porque a Bíblia diz: vãos são os pensamentos dos homens, enganoso é o coração do homem. Temos que ter muito cuidado. A vigilância é esta. Não, eu vigio, eu procuro não falar palavrão, procuro não me meter em questões, mas lá no coração tem uma questão que ele não larga de jeito, que ela não abandona de jeito nenhum. Ninguém sabe, como dizia o nosso amado Zé Araújo: coração é terra que só Deus pisa. Ninguém pisa, né, Zé Araújo? Mas Deus pisa. E Ele pisa e revela, e abre a boca do pastor para falar, e o pessoal tudo gemendo, apertadinho. Glória a Deus, aleluia. Estou com uma ideia aqui, estou com uma vontade aqui. Então, queridos, cuidado com essa vontade. Você tem vontade? Sua vontade é maior do que a vontade de servir a Deus? E toma cuidado com isso. Qual é a sua vontade? Pode ser uma idolatria. Você pode já ter perdido o direito por causa dessa vontade. Toma posse da herança. Toma posse do direito eterno. Não deixa que nenhuma vontade se torne uma coisa que te domine. Por isso que a ansiedade não vem de Deus. Manda lançar sobre Jesus a ansiedade. Tira isso, não deixa ficar não. Não estejais ansiosos por coisa, porque a ansiedade é um campo dominador, é um sentimento dominador. Deus não quer que você seja cauda. Ele disse que se o povo obedecesse, o povo seria cabeça. Você não iria tomar emprestado, mas você iria emprestar. Aleluia. Se o povo obedecesse, ele iria fazer isto. E ele tem feito com alguns. É claro que alguns já vieram na desobediência, então estão carregando ainda algum empréstimo que fizeram. Tudo bem, não estou falando sobre isso. Estou falando do povo que já conhece a palavra. A partir de agora, como que eu vou ficar com dívida? Tem coisa errada na minha vida. Tem coisa errada na minha vida. Não pode. Se eu for fiel ao meu Senhor, se eu for detalhista na minha vida em obedecer a Deus, eu teria uma vida próspera. Não estou falando de riqueza. Eu vou prosperar. Posso não ter muito dinheiro, mas não vou ficar devendo ninguém. O Senhor proverá. Ele cuida dos seus. Quando se fala numa vida justa, se fala em você ser extremamente justo em tudo.
Amém. Procurar corrigir tudo. Deus fará. Próximo. Se você meditar na palavra de dia e de noite, está voltado para ela, você está trabalhando, todo tempo que você tem, você medita na palavra, alguém está meditando lá nas outras coisas que estão passando na rua, você vai meditar na palavra. Não vai meditar em televisão, vai meditar em filmes mentirosos, até filmes evangélicos mentirosos eu não estou nem querendo ouvir, nem saber. Já está me dando jogo, nojo. Tem umas novelas aí, bíblicas aí, que são chamadas de filme. Ah, caso real, nem tudo é caso real. É real, caso real, para vender. Então, queridos irmãos, aqui está uma palavra gloriosa sobre idolatria. E qualquer que ama e comete a mentira. Amor e praticar, duas coisas. A pessoa pode não praticar mentira, mas se você amar a mentira, você ficará de fora. Primeiramente, a mentira é amar pregações que não estão baseadas nas escrituras, aquelas que fazem bem na carne, sabe? Eu gosto daquele pastor, ele é muito engraçado. Ele fala a Bíblia assim de maneira que a gente gosta muito. Não fica em cima da gente, sabe? Tem pastor que é chato demais, fica falando um monte de coisa. Mas lá naquela igreja o pastor é muito legal. Ele é muito legal. Olha, ele pega a Bíblia pra gente e te ri a beça, porque ele fala muita coisa legal. Amo a mentira. Quando eu entrei para a igreja, eu só gostava de pastor bravo que me desse a vara. Glória a Deus. Na época chamava de cajado, depois aprendi que cajado não é para bater em ovelha, é para puxar ovelha, né? Então era vara. E eu gostava, eu ficava assim, ó. Eu chorava sem piscar. Aí lá de onde descia, eu não queria nem piscar para perder a atenção. Eu queria ouvir tudo, eu queria comer tudo. Glória a Deus. Aí quando vinha um pastor, ou pregador, ou uma irmã, falar macio, ficar falando um monte de coisa, dando mingau, dando doce para todo mundo, aquilo dali ficava sem graça, ouvindo. Porque nós sabíamos, sentia que estava precisando era de chicote, estava precisando era de conselhos, precisando de orientações corretas. Então fala a verdade. Ó, você deixa isso porque você está indo para o inferno. Se você morrer daqui a pouco, ou amanhã cedo, você já está no inferno. Meu Deus, tem gente que nem acredita. Deus, tá bom, se Deus quiser eu não vou morrer não. A Bíblia diz: falai a verdade cada um com o seu companheiro. Então quando pregamos mentiras, ou não pregamos o que Deus quer, você está escondendo a verdade que Deus queria que você falasse. Você está tapando a notícia que Deus queria que você falasse com outra notícia que não é a notícia do momento. Omitindo. Está omitindo. Mas com uma intenção de não querer afetar ninguém. Sabe o que os falsos profetas faziam? Profetizavam mentiras para não pronunciar a verdade que o Senhor Deus Todo-Poderoso queria. Porque se eu torcer a palavra aqui, eu tenho que pregar a verdade. Se eu torcer a palavra, eu estou então mentindo. É claro que se uma pessoa que não quer pregar a verdade, ele não vai usar assim só um outro texto. Ele vai usar o outro texto e vai torcer. Então estará mentindo. Não é exatamente só citar o outro texto. Na verdade, citar o outro texto torcido, distorcendo e levando a pessoa para um outro caminho sem a pessoa perceber a verdade. Existem muitas pessoas que pegam textos para não entristecer as outras pessoas que estão assistindo um auditório. Ele torce a mensagem para tornar-se agradável ao público, não querendo ser rejeitado pelas pessoas. Então ele torce a palavra, falsificando-a, termina enganando. Outra mentira, irmãos, são filmes, tanto evangélicos quanto qualquer outro filme, mentirosos, que não são verdadeiros. A pessoa começa a amar isso e fica o tempo todo com essas coisas, está amando, né? São coisas inventadas. Eu não gosto de inventar em história, eu gosto de fazer uma comparação, mas inventar histórias se tornaria uma mentira. Tem pessoas que estão dizendo por aí, já disseram, que aquelas histórias, parábolas de Jesus não eram reais, eram parábolas. Mas o que quer dizer? Está dizendo que parábola é o quê? Uma mentira.
negativo. Jesus não era mentiroso e ele não inventava nenhuma história. As parábolas comparativas, por exemplo, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Ele está comparando o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher colocou em 3 medidas de farinha, amassou e deixou até que tudo levedasse. Então ele explica aí que o reino do céu é comparado ao fermento, que o reino do céu na vida das pessoas faz crescer, na vida das pessoas. Mas quando ele diz assim, havia um homem rico, se existia, se diz que havia, ou ele é mentiroso. Ali não é uma parábola comparativa, é algo real que existiu, porque quais histórias existentes no mundo desde a criação que o Senhor não saiba? A mente do Senhor não é igual à nossa que esquecemos, Ele não esquece. Ele não esquece nem das coisas que ainda vão acontecer, quanto mais das que já aconteceram. Porque Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E as coisas que vão suceder já estão tudo escritas no livro da história da humanidade. Então, Jesus não inventou uma mentira. Se Ele tivesse inventado aquela mentira, ou a história, então estaria mentindo. E Ele seria mentiroso. Mas Ele não é filho da mentira, Jesus é a verdade. Então, quando Ele disse que havia, né? Agora, quando Ele fala, o reino do céu é semelhante ao pai de família, Ele vai explicando ali, Ele está contando histórias existentes, coisas existentes, fazendo uma comparação de coisas que as pessoas conheciam. Outra comparação, qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dá uma serpente? Ele está falando de coisas que existem na família, né? Pai, me dá um pedacinho de peixe. Pai vai dar uma serpente, né? Então, se vai sendo mal, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, ele está falando algo, né, do dia a dia, comparando com as coisas de Deus, mas sem mentira. Agora você chega para o seu filho e diz assim, pai, o seu filho diz, quero ir também, quero ir. Não, pai não vai, pai só vai ali e volta. Aí o pai aplica uma mentira para que a criança fique tranquila. Está usando uma arma satânica. E tanto a criança se acostuma, quanto o pai ou a mãe também se acostuma. Outra coisa são esses desenhos perigosos, malignos, instruídos, não é, por satanistas para corromper as crianças. Desenhos em que a pessoa tem certos poderes, os garotos adoram, porque a vontade dos garotos é ser machão, ter poder, ser tudo homem, não é? E o diabo sabe disso, que o menino adora medir força. Por isso está escrito em Provérbio, a glória do jovem são as suas forças, o dos velhos, as cânceres, os cabelos brancos. Então o diabo sabe que a glória do jovem é medir força, para ter força, luta. Então o diabo lançou esses bonecos de luta mentirosos, e as crianças terminam amando, idolatrando, pecando contra Deus. Se um pai que tem o conhecimento da palavra do Senhor não consegue detectar isso, como então que ele vai criar o seu filho no caminho da verdade para mais tarde ter sossego na alma? Porque aquilo que os filhos estão plantando junto com seus pais enquanto são pequenos, mais tarde ambos vão colher. Ambos vão colher. E ficarão de fora. Mas o Senhor não quer que fique de fora. Aleluia. Aleluia. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então ficarão de fora. Esses aqui, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que comete ama mentira. Então continua. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã, porque você sabe que lá no céu não haverá noite, também não haverá estrela, nem lua, nem a luz do sol, não haverá, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Cordeiro, vão resplandecer a sua luz ali eternamente. Então a Escritura diz que ele é resplandecente, estrela
da manhã. Agora eu faço uma pergunta, vamos ver se os irmãos estão lembrados. Por que que ele é a resplandecente estrela da manhã? Da manhã. Por que da manhã? O dia eterno. Porque não haverá outro dia no céu, é um dia só. Poxa, não aconteceu um dia no céu, né? Mas um dia eterno. Lá não haverá noite, tarde, vamos dormir que eu estou cansado. Acordei que agora de manhã, vou tomar um café. Nós conhecemos isso aqui, mas antes de haver a terra e esse céu, nós estávamos lá. Nós não conhecíamos noite, nem manhã, nem tarde. Viemos conhecer aqui. Mas quando voltarmos para casa, nós vamos dizer: ah, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Voltamos para casa. Só que nós vamos encontrar nossa casa cheia de glória, dobrada, com a glória dobrada. E vamos lembrar daquilo tudo que ficou para trás, aleluia. Aqui, né? Lá no céu, é claro. Glória a Jesus. Então diz aqui: ele é a geração e a raiz, né, de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Davi veio da tribo de Judá. E Jesus veio da tribo de Judá. Então, ele está testificando para João, né? E resplandecente estrela da manhã, porque ele será a glória eterna. E o Espírito e a esposa dizem, o Espírito Santo e a esposa, a igreja dizem: vem. E quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras, né, na profecia deste livro. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, ó, não pode acrescentar. Deus fará vir a praga do livro sobre ele. E aquele que tirar qualquer coisa deste livro, a sua parte será tirada do livro da vida. O padre lá de uma cidade, não vou dizer, que alguém pode ouvir esse vídeo, disse para uma irmã da sua religião, que já não está mais ficando lá, que esse negócio de grande tribulação já passou, que esse negócio de anticristo não existe. A parte dele da árvore da vida já foi cortada. Sabe que é um falsificador da palavra, é um cão mudo. Por isso, irmão, que temos que ter muito cuidado. Deus abençoe meus irmãos e fortaleça os irmãos no conhecimento. Aleluia. Para que haja um crescimento mútuo, para que os irmãos sejam fortes, criados com alimento sólido, né? Mas para que em tempos difíceis essas palavras fiquem fixas em nossos corações. Amém, irmãos?